verdade, essa evolução ela vem um pouco antes. Dentro da visão tradicionalista, a empresa ela é pensada aos pedaços. Eu pensava marketing, eu pensava RH, eu pensava produção, tudo compactado. Na visão por processos, eu comecei a ter uma visão sistêmica. Então, a ideia de pensar processualmente é entender que tudo vai perpassar diversos setores da empresa. E esse perpassar diversos setores implica em você compreender não tudo aquilo que você está produzindo como uma coisa compactada, mas como um processo que vai desde uma concepção de uma ideia até o produto ou serviço chegar na mão do cliente. E que todo esse percurso precisa ser tratado com bastante cuidado. Então, os processos e a visão por processo é uma evolução da administração, porque ela dá essa visão mais sistêmica da empresa. Primeiro, porque a empresa ela não consegue fazer o mapeamento dos seus processos. Não está muito claro para ela esse passo a passo. Então, esse passo a passo não está muito claro. Muitas vezes a empresa não consegue nem fazer o fluxograma dos seus processos, ela não compreende todas as etapas. Então, como é que ela pode controlar aquilo que ela não compreende? Como é que ela pode criar indicadores de desempenho se ela não consegue compreender? E às vezes o contrário. Às vezes eu tenho etapas e eu tenho fases desnecessárias, mas como eu não mapeei, eu não compreendi, eu às vezes estou elevando o custo de produção de algo por ter uma etapa ou uma fase que não agrega valor ao produto e é desnecessário. Eu não vejo uma grande diferença aí não, porque eu acredito que tudo aquilo que você faz dentro da organização é processo, né? Então todas as rotinas fazem parte daquilo que é processo. O que é trabalho está dentro daquele procedimento, está dentro daquela instrução, mas tem muito que você faz que não está escrito e é feito. Então eu diria que processo ele é mais macro do que trabalho. Porque o trabalho ele é ali, né? Ele tem um passo a passo, ele tem uma rigidez um pouco maior. Mas acaba que normalmente no dia a dia das empresas você não segue exatamente do jeito que está ali. Então agrega-se, né? Às vezes até se personaliza determinados produtos ou determinados serviços sem que tenha exatamente no manual. E você, por exemplo, atendimento ao cliente. Você pode ter uma série de instruções de como atender o cliente, mas você personaliza um pouco esse atendimento. Isso é processo. Você está agregando algo mais no processo que não está escrito em lugar nenhum. E o que não deixa de ser bom. Você está customizando o atendimento de acordo com o cliente. E fazer isso nenhum manual vai fazer. Na visão por processos, o foco é o cliente. E como o foco é o cliente, tudo aquilo que você possa fazer que agregue algum valor para o cliente e é percebido por ele, é a intenção da empresa. Então, assim, a visão por processo, ela dá esse grande salto de não fazer uma produção empurrada, por exemplo. Ela faz uma produção puxada, é a partir do que o cliente deseja. E as características do meu produto, elas têm que estar alinhadas com o desejo do cliente. E quando o cliente percebe que algo a mais foi feito para agradá-lo, você o fideliza. E aí as empresas que têm buscado isso, vou dar um exemplo bem claro. O que a Apple fez nos iPhones? Ela criou a expectativa de você baixar dispositivos de aplicativos móveis do jeito que você quiser. Cada celular é único nos dispositivos que você baixou. O seu celular é diferente do meu, porque você encontrou alguns aplicativos mais interessantes para o seu uso do que eu encontrei para mim. Ou seja, cada possibilidade que eu agreguei àquele produto tornou ele mais valioso para mim. E isso é encantar o cliente, e é o que as empresas têm que fazer. Aí a gente entra numa outra linha, né? Numa linha de compreender que tudo aquilo que você produz tem um
gasto de recursos. E a otimização do uso desses recursos, na última instância, é garantida a sustentabilidade, ou seja, se eu puder produzir mais gastando menos, e aí eu incluo recursos como mão de obra, matéria-prima, tempo. Então a sustentabilidade ela é criada dentro dessa perspectiva. Não tem como eu não gastar recursos, não existe. Tudo que você vai produzir vai ter esse gasto. Mas se eu conseguir otimizar esse gasto e produzir mais e melhor, é esse o grande objetivo. A Natura, por exemplo, ela trabalhou vários anos dentro dos seus processos produtivos para conseguir diminuir a emissão de CO2. E ela foi exatamente atrás de redesenhar alguns de seus processos para poluir menos, porque ela tem essa linha, né? O próprio nome Natura dá a ideia de natureza, né? Então, ela não queria vender só essa ideia como marketing, ela queria que essa fosse a filosofia da empresa. E isso foi feito. Eles passaram vários anos redesenhando seus processos para diminuir a emissão de gases CO2 para a atmosfera, que são esses gases que geram maior impacto no efeito estufa. Para fazer isso, houve um custo, mas esse custo hoje é um custo reconhecido pela empresa como algo que valeu a pena, para que ela pregue e faça o que ela está pregando, ou seja, para que ela tenha uma ética e uma coerência no que ela está ofertando ao consumidor. Talvez o consumidor nem perceba isso, mas na cabeça da empresa isso é muito claro. Se eu estou vendendo produtos naturais, eu tenho que ter uma preocupação com a natureza. Então os meus processos têm que ser os mais sustentáveis possível. Eu diria que se ele não consegue mapear os seus processos, se ele não consegue controlar os seus processos, se ele não consegue ter indicadores de desempenho, se ele ainda está na visão tradicionalista, ele não tem vantagem competitiva. Ou seja, brevemente ele vai sair do mercado. Nosso mercado globalizado não permite mais essa visão tradicionalista.